Olá pessoal, tudo bem? Desculpa um pouquinho o atraso da live hoje. É que o Instagram deu uma bugada, mas a gente já resolveu e a gente vai continuar a nossa live agora falando sobre a importância da sua imagem pessoal. E para isso eu vou chamar agora a Júlia Loyola. Deixa eu chamar aqui. A Júlia, ela é especialista em fazer. Oi, Júlia, tudo bem? Como vai? Oi, Sheila, que felicidade estar aqui com você. Olá, pessoal. Ai, que Começamos o dia bom! bem, né? Oi? Desculpa. Começamos o dia bem, super animada Sim, e sim. problemas técnicos super acontecem. Sim, sim, acontece, mas tudo bem, já superamos. E o que eu estava falando para o pessoal é que a gente vai falar hoje sobre um ativo super importante que talvez a gente não entenda o quanto ele impacta nas outras pessoas, que é a sua imagem. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a imagem profissional, como que a gente trabalha, mas também no final da live a gente pode contar um pouco de experiência pessoal sobre como isso impacta nas nossas próprias vidas, né? E para isso a gente chamou a Júlia. A Júlia Loyola, ela tem uma própria marca que faz alfaiataria de alta costura para executivas, para mulheres que querem se posicionar, que entenderam que não é sobre comprar uma roupa, que é sobre ter uma imagem que condiza com aquilo que ela realmente representa, aquilo que ela trabalha. A Júlia, ela tem validação internacional de toda a coleção dela, com desfiles em Nova York. E eu queria que você começasse, Júlia, por favor, contando para a gente como que é o seu estudo sobre a moda, sobre a marca, sobre a imagem, como que isso passa para as pessoas, o quanto é importante a Val Cardoso, acho que ela é uma consultora de modas que fala uma frase incrível, que é: você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Total. Então, é muito difícil depois a gente corrigir isso. E aí, diferenciar, olha, se você tem um público que é mais baixa renda, não adianta você se posicionar como high ticket, né? A Se você tem faca. um produto high ticket, a forma como você se posiciona também é importante para eles aderirem à forma como você fala, a roupa que você veste, tudo isso comunica e tudo isso contribui. Então, Júlia, queria que você abrisse a nossa live falando um pouquinho da sua experiência, como que isso impacta, contando o caso, enfim, sinta-se livre, a casa é sua. Já tô me sentindo em casa. Obrigada pelo convite. Uma delícia partilhar vida e conteúdo de valor com você e com todo mundo que tá com a gente. A primeira coisa é que o nosso ponto de conexão, né, Sheila, além do nosso Moriá, foi porque somos, né, do universo jurídico. Então eu venho dessa área e a alfaiataria, ela me brilha os olhos desde a época da faculdade, porque eu vi as minhas professoras e as minhas chefes no estágio super alinhadas, super elegantes. Então, desde o início, elas se preocupam, né? Quem é do universo jurídico entende que o ativo mais valioso, e realmente nos 3 primeiros segundos, é o que vai te vender. E isso fala muito sobre coerência. E essa coerência não tem como você fazer uma excelente entrega se antes a pessoa, né, o seu cliente, não tem a confiança em você. E existem várias formas de você transmitir essa confiança. Dentre elas, a comunicação não verbal, que é a vestimenta. E, lógico, essa coerência também não adianta, né? Você só estar belíssima ou belíssimo vestido se você não consegue entregar o que você se responsabilizou e transmitir o conteúdo para solucionar a dor do seu cliente. Mas eu acho muito legal dessa trajetória porque nós somos o nosso próprio cartão de visita. Então, a todo tempo, a gente está se vendendo. E entender a importância disso para que a gente consiga potencializar os nossos resultados, aí é que é a chave. Porque muita gente entende como futilidade, mas eu acho que é muito mais sobre o seu interior estar ali sendo em evidência, né? Estar em evidência para que você consiga otimizar os seus resultados. Muitas vezes a pessoa que é leiga, né, é um cliente, se ele te procura é porque ele precisa de ajuda porque ele não domina a área, por exemplo, no jurídico, ele está querendo ali
transformar uma dor dele, mas assim, o que você falar, não somente na forma como você fala, mas como você se comporta e se veste, a possibilidade dele fechar o contrato com você, mas também dele se sentir confortável naquele ambiente que você proporciona, faz toda a diferença. E aí eu comecei a entender que tinham muitos concorrentes, né, no mercado, os players do mercado, e eu via que esses concorrentes, eles estavam muito com uma modelagem super reta. Um exemplo, na época da faculdade, eu usava Zara, era o melhorzinho que tinha. Só que a mulher da Zara, ela vem de uma modelagem europeia. Então é tudo muito reto. Só que a mulher brasileira tem cinturinha fina, tem um bumbum maior, muitas têm silicone, outras não. Então é sobre entender como a modelagem de forma feminina, por exemplo, ela pode agregar valor à vestimenta, porque uma outra coisa também é a alfaiataria, ela é de origem masculina, do vestuário masculino. Então, como a gente traz isso sem se tornar masculina? Não é sobre masculinizar, é sobre entender a forma muito mais leve, né? Que você consegue transmitir essa autoridade. Não, E eu aí, concordo tá, plenamente. Inclusive, a gente está num momento em que hoje você usar uma roupa que mostra a marca é deselegante. Então, total. hoje a gente está num momento que assim, as pessoas vão reparar na qualidade do tecido, no corte, no caimento, e não necessariamente, na verdade, isso eu aprendo assim, porque eu sou uma curiosa, tá? Não sou profissional. Maravilhosa. Mas, por exemplo, a empresa, a princesa da Inglaterra, a Kate Middleton, você não vê ela assim, com o cintão da Gucci. Você não É, vê? não dá, não faz sentido. Não vai ver. Ela ostentando uma Louis Vuitton, ostentando uma. É uma outra pegada. E até mesmo você pode ter artigos dessas marcas. Eu tenho, você também, mas a gente escolhe peças que elas não necessariamente um quite luxury, mas só que são peças que elas transitam muito bem pelos ambientes sem você gritar e ostentar. É. Porque realmente tudo que é um exagero evidencia uma falta. E Uhum, aí a gente também já mergulha no autoconhecimento, porque a roupa, ela é poder. uhum. Mas quando você entende que aquilo está aliado com o que você acredita, você potencializa. Tanto que tem gente que coloca peças que, por exemplo, você fala assim: nossa, eu jamais conseguiria sustentar. Mas porque aquilo está sendo a verdade daquela pessoa. E vestir se trata muito sobre também seu estado de espírito. Exemplo, você tá muito bem, você vai querer apostar muitas vezes numa peça, numa modelagem que você se sente poderosa. Ou até mesmo, se você sabe que isso vai te levantar, automaticamente, se você não tiver num dia bom, não, eu vou me arrumar muito bem. Rapidamente, sabe? Passar uma make, colocar um acessório, chega muito forte. E esse Exato. exterior alinhado, ele não só traz esses resultados muito mais frutíferos no campo financeiro, como também no seu bem-estar. Porque no final é Com sobre certeza. isso, não é sobre a grana. E quem entende que é isso, consegue até se tratar com mais amor. Porque vai ver e vai falar assim: uau, eu prefiro então, ao invés de ter três blusinhas, eu prefiro ter uma muito boa. Mas que eu vou Uhum. usar muito. E isso também, Sheila, me lembra uma técnica que eu adoro fazer com as minhas clientes, que é a gente ama falar que tem o custo da peça. Exemplo, um vestido, R$ 1.000, supondo. O primeiro uso do vestido é R$ 1.000. O segundo uso já vai para 500. O terceiro uso, 250. O quarto uso vai 125. E vai chegar uma hora que de tanto você usar aquela peça, ela vai estar saldo negativo. Porque roupa cara é a roupa que fica no armário. É a roupa que você não usa. Então, quando você se conhece e entende o que você quer projetar com a sua imagem, você faz compras muito assertivas. E esse autoconhecimento, ele é fundamental para que todas as pessoas consigam ter leveza e transitar encontrando o próprio estilo. Porque moda também tem isso, né? Ai, tendência, tendência, tendência. Mas às vezes aquilo não tem nada a ver com a sua personalidade. É. Então, é como a gente aproveita o que está passando de tendência e adapta ao nosso estilo. E uma coisa que eu acho fantástica é estilo é repetição.
Por isso que, por exemplo, se você usa muita cor, determinada cor, por exemplo, a Sheila usa muito blazer azul, muito azul. E aí, então, se vê um blazer azul, vai lembrar de você. Se vê uma calça azul, vai lembrar de você. Porque de tanto que você repetiu, a pessoa sabe que é o que te agrada e automaticamente, além da psicologia das cores, tem a questão da modelagem que te valoriza. Então, se você sempre está super alinhada, exemplo, a pessoa vai passar e vai falar assim: nossa, aquela peça é elegantíssima, a cara da Sheila. Manda uma foto e fala: Sheila do céu, te vi É, aqui. E isso que é legal, porque você gravou, ficou gravada no coração da pessoa e na mente da pessoa. Esse é o poder de usar a vestimenta ao seu favor. Por isso, muito interessante. Ah, desculpa. não, por isso também que é muito legal quando a gente fala sobre posicionamento. Por causa Sim, disso, porque se estilo é repetição, posicionamento também é. Então, essa exato. coerência é que é a chave. Eu acho que você falou coisas muito importantes e aí eu fiquei pensando, gente, será que isso é só para moda feminina? Porque assim, a repetição, né? Eu, enquanto mulher, eu me sinto naturalmente desconfortável na repetição de muitas roupas. Tanto é que eu paguei super caro num vestido esses dias, tá até no meu Instagram, se vocês quiserem ver, para ir num baile de máscaras, que era um baile de gala. E Uau. aí eu comprei um vestido super elegante, tal, tal, tal. E aí fiz o cabelo, maquiagem, a máscara. Tava ótimo para aquela ocasião. Tiramos foto, postei no feed. Mas assim, eu nunca mais vou usar aquele vestido. Uau. Entende? Porque é um vestido que ele é tão impactante que eu não tenho. É natural meu de nunca mais querer usar aquele vestido em nenhuma ocasião. Não porque ele não ficou bonito, não porque eu não gostei, mas porque ele é muito impactante. Ele marcou aquele momento e pela pelo peso da peça, não tenho mais condições. Porém, porém, meu marido comprou pela primeira vez na mesma ocasião um smoking para Uau. usar. E aí ele comprou o smoking e tava de smoking. E o smoking maravilhoso, a alfaiataria também, uma coisa assim, super de primeiro nível, só que ele falou assim, nossa, graças a Deus eu não preciso comprar mais nada se tiver um casamento, outra festa, porque Homem vai e ser suas esse. facilidades. Exato, vai ser esse smoking para sempre. E eu tenho certeza que ninguém vai questionar que o meu marido vai usar aquele smoking em toda ocasião que tiver de gala. Porém, eu, como mulher, não posso mais usar o vestido. Então, existe essa diferença. Ela é algo natural, assim, aqui em casa. A gente nunca precisou falar nada disso. Mas eu queria saber se faz sentido a gente diferenciar a repetição para homem e mulher. Bom, eu amei porque isso trata muito de algo cultural, mas principalmente no Brasil. Por quê? Existe essa questão do consumismo exacerbado. E quando a gente, por exemplo, nós mulheres, tiramos uma foto, muitas começam a entrar mesmo, é quase uma neura. Porque, tipo, nossa, então agora eu só vou poder usar em tal evento que vier a acontecer. E aí o seu guarda-roupa começa a ser um grande álbum de histórias, porque cada vestido, uau, vai contar uma história. Para que isso não aconteça, você tem duas saídas. A primeira, ou você vende, passa para frente, provavelmente por já ter feito um primeiro uso, você talvez não vai colocar o valor que você pagou, vai colocar um pouco abaixo, mas você vai repassar para não ficar com aquele closet cheio. Ou você pode fazer um upcycle, que aí você vai pegar a peça e você vai ver o que você otimiza dela para cortar, fazer um novo decote, fazer uma aplicação de algum outro tecido, para que aí você transforme em algo que seja mais casual ou para um jantar. Exemplo, se tem mangas, você torna ele sem mangas. Se é longo, você torna ele mais curto ou midi e você usa com maior frequência. Eu tenho isso para a vida porque aqui na Atitu a gente tem a linha casual, que são as linhas desfiladas nas semanas de moda, como a gente já desfilou duas vezes em Nova York, em Paris. A gente também tem convite para Milão, mas tem essa linha casual, que ela então vai transitar tranquilamente. Só que a gente também tem a linha do sob medida, ou seja, a gente faz uma peça para aquela cliente para determinada ocasião especial dela. Ai, é uma palestra, é um aniversário, é uma posse. Tudo isso tem essa memória.
E como eu sou a principal cliente da marca, eu tenho essa experiência, eu consigo falar daqui do que funciona para mim. Todas as minhas peças sob medida eu uso muito. Júlia, Olha, como é que você usa muito? Além de conseguir fazer essa reforma na peça, quando eu não quero vender, passar para frente, eu também consigo fazer uma mudança ao modificar o cabelo. E aí eu coloco a mesma roupa. Ou eu venho, por exemplo, eu estreiei com um rosto limpo, só uma maquiagem, um glow. Aí no outro eu já meto um batom vermelho, já dou uma carregada. Então são alternativas para que você consiga transformar aquela peça sem deixar ela virar um arquivo pessoal dentro do seu armário. E outra, roupa é energia. Então, se muitas vezes eu acho lindo, sabe, closet dos sonhos. Você vê muitas mulheres com muitas peças, mas muitas vezes elas não sabem nem o que elas têm. E o mais perigoso que eu acho é que como a mulher ela tem várias fases, vão ficando às vezes várias peças ali que não representam mais. Então, tá deixando de dar lugar a novos ares, sabe? com A certeza. novos momentos. Com certeza. Eu, assim, eu nunca tive closet grande, assim. Nunca, nunca. Boa. Desde sempre. Aí, quando meu marido me conheceu, a gente morava num apartamentinho de 40 metros quadrados. Tinha aqueles closets, assim, duas portas e um meio. Para nós sempre serviu. Eu nunca deixo acumular roupa. Mas uma coisa que você falou é verdade. Uma fase muito relevante muda, você quer renovar o guarda-roupa, quer renovar o cabelo. Por exemplo, quando eu me tornei mãe. Antes, eu Outro até mundo. falei pro meu marido. Eu falo assim, gente, você lembra quando a gente era solteiro? Tipo assim, só era eu e você? E a gente saía, e meu marido nunca me recriminou. Ele sempre me deu opiniões muito boas, assim, apesar de ser homem de roupa, tipo, não combina, não tá ornando, não sei o quê, mas ele nunca me privou de fazer nada. Então, eu colocava lá um decote, tinha pernas saradas, short super curto. Nunca colocava, tipo, decote com short curto, não. Era sempre assim, Sim. short curto com uma blusinha mais tal, e não sei o quê, mas eu tava sempre muito sensual. Eu percebo isso. Isso foi sempre uma marca minha. Depois que eu tive filho, eu fiquei com pavor. Eu fiquei com pavor, de verdade, assim. Meu filho nasceu, ele tinha meses, ele nem tava na escola, e eu falei assim, imagina, um dia eu chegar na escola do meu filho, e o amigo dele falar, sua mãe, sua mãe. Meu, eu comecei a Yes. ficar com pavor. E aí todo meu guarda-roupa mudou. Eu não tenho mais uma roupa no meu guarda-roupa que vai falar como que é a forma do meu corpo. Eu continuo assim, com a marca registrada. Eu não gosto de short comprido, eu gosto de roupa leve, eu gosto de me sentir sempre muito confortável, mas assim, a gente muda real. E agora, Total. eu tava até falando com você, né, Júlia, quando a gente se conheceu, que assim, como a nossa imagem impacta. Eu olhei para você num retiro espiritual, você tava assim, tipo, zero arrumada, igual a mim, né? Mas eu bati o olho e falei assim, meu, você é uma mulher forte. Não Uau. adianta, assim, eu não vejo a possibilidade, eu vou falar assim, a minha, assim, a minha, tipo, tá. Porque como eu sou uma mulher de negócio, eu lido com gente o dia inteiro. Total. E é assim, fica algo natural. O tom da pessoa, a postura dela, como ela, se ela olha no seu olho, se ela tem medo de te encarar. O É um pessoal fala assim, convite, né? Literalmente. o pessoal fala muito, eu desconfio de quem olha, não olha nos olhos. Uma pessoa que não olha nos olhos pode ser uma pessoa intimidada, pode ser uma pessoa tímida, não necessariamente sem caráter. E às vezes uma pessoa que te olha nos olhos pode ser super uma pessoa desonesta, mas que é audaciosa, que é objetiva, enfim. Então, quando eu até olhei, fiz um comentário com a Júlia, né? Eu falei assim, Júlia, você nem me perguntou. Eu falei assim, você nem me perguntou, mas eu vou falar. Você provavelmente não tem muitos homens que chegam em você. Porque você é uma Uau. mulher forte, e mulher forte intimida. Amigas mais feias devem ter mais ofertas. Mas você é muito bonita, só que você não é qualquer cara. Então tenha certeza que se um cara chegar em você para te cortejar, olha eu usando palavra Aham, medieval, né? Mas aham, enfim, aham. se alguém chegar para te cortejar, você pode ter certeza. Ele é um cara forte.
É total, sabe quem é, né? Tem segurança na identidade. E isso é Segurança na muito identidade. interessante porque quando você fala sobre, eu entendo que é um conjunto mesmo. É É o uma coisa da postural, é a pessoa. vestimenta, é a forma de falar. Júlia, para que eu consiga transmitir confiança, preciso falar difícil? Lógico que não, que às vezes tem gente, principalmente do universo jurídico. Qual é o trabalho de quem é advogado? É traduzir o juridiquês para o cliente. Então, você tem que tornar acessível a informação. E aí, dessa forma, é também na vestimenta, porque existem vários momentos onde você se abre para trazer acessibilidade e Exato. momentos que você vai se fechar em cores, modelagens, estrategicamente, para que É você isso que eu tenha ia, essa é, distância. exatamente o que eu ia te falar, assim, falando assim, desculpa até que eu peguei você como exemplo, mas era assim, pra mim, Maravilhosa. eu falei assim, olha, para você disfarçar que você é uma mulher forte, você tem que cortar a sua cabeça, porque assim, de resto, sabe? Impossível. Uhum, tá Falei, escrito não, na minha está no testa. seu rosto, você é uma mulher forte. É. E aí eu pergunto assim, por exemplo, existe o que a pessoa é, e aí quero saber se seu trabalho leva isso em consideração, porque eu sei que você é uma pessoa super humanizada, que você gosta de escutar a história das suas clientes, que você gosta de entender. E aí eu te falo assim, Júlia, a pessoa quer passar uma imagem de, sem ser. Então, por exemplo, você fala para ela assim, ó, para você essa roupa não e para outra sim, num exemplo. Eu nem sou uma profissional da moda, mas eu não colocaria um vestido rosa clarinho romântico em você. Então não Não, acho que orna. sobre isso. No final, é o ato de você comprar roupa, é sobre você estar sendo fiel à sua essência. Por isso que aqui a gente tem o sofá onde eu tô agora, inclusive, a gente fala que do sofá das Tu saem grandes preciosidades. Hoje, independente do seu nicho, você, quando de escuta ativa, o seu cliente te entrega tudo. E quando ele faz essa entrega, é automático já você fazer um raio-x de qual é a personalidade, o que funciona para ele, quais são os princípios e valores, o que ela não abre mão. E isso é treinável. Ou seja, é melhor ainda, ninguém nasce com esse dom, esse talento. Tem gente que é mais assim, pro influente de identidade, por exemplo. Mas só que isso é treinável. Da mesma forma que você treina vendas, você treina saber de pessoas. E existem técnicas e perguntas específicas que a gente gosta de fazer para trazer essa pessoa para perto e mostrar que aqui é um lugar seguro, de confiança. E quando existe essa confiança, a cliente ela consegue se despir, desarmar. Desarmou, ela começa a ser ela e você se torna, inclusive, amiga dela ali. Você está partilhando um tempo de qualidade. E nessa partilha, você começa a entender que muitas vezes é sobre revisitar a criança lá da infância. É sobre você lidar com traumas. Tem gente que, por exemplo, não usa vermelho. Mas por quê? Porque teve alguma situação que não foi legal e que o vermelho estava junto. Ou ela estava de vermelho e aí tem a questão de trauma, tem gente que liga sangue. Então, assim, e tem gente que se botar num vermelho vai falar: Uau, eu amo essa cor, eu nasci para essa cor. E a consultoria, por exemplo, de imagem e estilo, ela trouxe muito conhecimento para as pessoas. Só que eu acho que conhecimento é poder, mas nada pode te bitolar. E aí é que tá. Porque eu tenho desde clientes que vêm aqui com uma cartela de cor, falando, eu só compro se for isso, ou clientes que falam assim, minha consultora sugeriu nunca mais usar preto, só que eu amo preto. E eu sustento o preto. E é sobre isso, porque no final é sobre o autoconhecimento. E quando a gente faz esse raio-x aqui mesmo, durante a conversa, entendendo mesmo quem ela é, a gente começa a fazer a sugestão quando vai para as araras. Porque é muito ruim quando existe essa incoerência interior e exterior, e automaticamente ela começa a ter distúrbio de imagem. Porque não é sobre necessariamente quem eu quero ser. É como eu aproveito quem eu sou hoje para potencializar o meu melhor. Não adianta, por exemplo, na vida, se você não é boa de matemática, você não vai pegar numa área de financeiro para fazer. E isso é na vestimenta também. Se Então, quando a você. consultora fala que a sua paleta é, por exemplo, primavera brilhante, você é uma pessoa que usa preto, cinza, branco e bege a vida inteira,
A gente faz o quê? Dá uma forçadinha para seguir a paleta ou deixa a pessoa usar o que ela gosta? Sendo muito honesta, eu sou a favor de levantar a bandeira de você pode usar o que você quiser, de forma que você se respeite, porque senão a pessoa vira um personagem. Esse é o grande desafio. Como que você encara esse processo de autoconhecimento, mas sem fazer uma lavagem cerebral na cliente? E Uhum. aí é que tá. Exemplo, se você usa muito cinza, preto, bege e a consultora fala que você tem que usar azul bebê, que vai te valorizar, você pode começar pegando, por exemplo, a parte de baixo, que é cinza, preto e bege que você já tem, e incluir partes de cima. Porque se eu botar você num monocromático de azul bebê, você vai surtar. E é sobre isso, é sobre ir aos poucos, é sobre degustar, é sobre viver as etapas, os momentos. E aí que é legal, porque se conhecimento é poder, não tem certo e errado. Uhum. Nós podemos ser por a mesma cartela, que seja um exemplo. Mas você vai querer usar mais os seus tons neutros pelo seu posicionamento do teu escritório, pela imagem que aquela psicologia das cores vai transmitir, confiança e ao mesmo tempo uma serenidade, em determinados momentos acessibilidade, amabilidade. Então assim, isso é estratégia, mas não é uma sentença que te define. E é sobre entender e potencializar isso. Que eu Não, acho eu que assim é o acho super, fantástico. super interessante isso, e eu também tenho outra dúvida. Por Então, das favor. cores, a gente já falou das paletas, e agora eu vou falar tipo, de fantasias que às vezes eu vi, contando assim, bem de realidade, sabe? Tem a Sheila que é a CEO e que precisa resolver aquilo, precisa fechar aquele cliente, precisa resolver aquele problema, e tem a Sheila ser humano. Que assim, a minha vida não tá alinhada. Fala assim, olha, você vai ter um problema na vida pessoal 10 minutos antes daquela reunião fundamental com o seu cliente. Eu já tive dias, assim, principalmente agora, eu tenho dois bebês. Eu já tive dias de eu estar exausta, acabada, moribunda. Tipo assim, você olha pra minha cara e fala, não é possível que ela ainda tá de pé, assim, né? Tá 2 anos Pegando. sem dormir, a garota, né? Como assim? Com olheira e tal. E aí, o que que eu faço? Estrategicamente, eu queria saber se isso ajuda, as fantasias ajudam, né? E também depois eu quero fazer uma segunda pergunta sobre cortes de silhuetas, tá? Que Perfeito. também são muito importantes. Então, assim, eu já fui em reunião com 4 CEOs, né? CEOs, C-levels, para fechar um negócio milionário falando só inglês, que não é a minha língua básica, no momento que o meu cérebro estava totalmente desgastado, eu não tinha energia para nada, eu não dormia semanas, eu não comia direito, eu estava virando noites ou trabalhando ou cuidando dos meus filhos, só que eu não podia, de forma alguma, aparentar esgotamento. Eu Uau. tinha que aparentar energia. Que eu fiz? Eu meti um primavera vibrante lá, não tinha nada a ver comigo, nada a ver. Eu tava vestindo assim, ó, na reserva, mas fiz uma maquiagem de abrir o olho, meti um terno primavera brilhante, uma roupa Não. preta, 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 só com aquele terno para não ficar também fantasia, e fui. E eu não precisei, assim, ter muita energia. A roupa me ajudou a mostrar que eu não estava cansada. Eu Total. queria, eu queria saber se existe também essa questão. E também, não a mesma roupa que eu coloco para enfrentar 4 CEOs não é a mesma roupa que eu coloco para enfrentar uma sala de aula. Com Ponto. Palco é certeza. palco, reunião é reunião. Tem essa diferenciação que eu chamo das fantasias, né? Ah, hoje eu vou me fantasiar de advogada. Ah, hoje eu vou me fantasiar de professora. Amanhã eu vou me fantasiar de palestrante. São as fantasias, né? Total. Porque a Sheila mesmo é calça de moletom e blusa de moletom Roupa de academia. e faça uma Eu em massagem. casa só pijama. Aham. Exato. Pijama Só em uma casa e massagem. na rua alfaiataria. Faço chuva, faço sol. Exato. E aí, essa é a pergunta sobre fantasias. Se as fantasias funcionam, se você precisa de roupas estratégicas para passar mensagens que você sabe que você precisa. E a segunda são silhuetas. Perfeito. Eu acho deselegante. Eu não sei se é qual é a sua opinião, mas eu acho deselegante, por mais bonita que a pessoa seja de corpo, tanto para homem quanto para mulher, uma roupa que marca o seu corpo.
Eu acho deselegante. Às vezes tem reunião que você vai, eu falo assim, ó, esse cara é um bombadão. Você tem Por quê? Porque a certeza, camisa né? dele tá com as O botão tá botando, tá gritando, vai sair a qualquer estourando. momento na sua testa. É, Plim! eu já sei que ele tá sem blusa por baixo, soltou um pelo no meio do fechamento do Não bocão. é legal. O braço dele, dá para ver com todos os gominhos, né? A calça parece uma calça leg. E eu sei que não deve ser fácil sustentar um corpo desse. Total. Mas o ambiente corporativo não é convidativo para você trazer esse tipo de informação, porque quando eu vou numa reunião, eu quero saber qual que é a carga tributária, eu quero saber qual que é a organização societária, eu quero saber quais são os protocolos psicológicos internos que eu ainda não identifiquei. Eu não quero um corpo lá chamando atenção, roubando a cena. Igualmente, e aí assim, quando o cara, ele pode ser brilhante, quando eu vejo um cara com esse tipo de vestimento, eu falo assim, ele quer mostrar que ele realmente está tomando whey protein, ele quer Que mostrar ele que é ele um realmente gato, tem, né? Que se ele tem a cuida, bom disciplina, dia. ele tem a disciplina que eu não tenho, tal, igualmente. Mas para mulher, a minha leitura, olha eu aqui me denunciando no Instagram, Adoro. Sheila Mas sendo pronto. cancelada, A né? pessoa aqui é de casa. Vamos que vamos. Exato. Sheila foi cancelada do Instagram. Mas enfim, eu tenho essa leitura quando eu vejo esse tipo de personagem no mundo corporativo. Não tô falando que na praia o cara não vai fazer isso. Mas assim, tô no meio de uma reunião, aparece lá o cara com esse tipo de roupa. E segundo, também quando eu olho a mulher, eu já tenho uma impressão diferente. Uma mulher que tá com a roupa que marca muito a silhueta, por mais malhada que ela seja, corpo perfeito, zero celulite, braço torneado, peito. Minha mulher fabricada maravilhosa. Eu olho, se eu tenho muita informação para saber se a bunda é grande, se a barriga é pequena, se o peito tá durinho, se tá caído, se não tá. Se eu olho pro corpo dela e já vejo tudo isso na roupa que ela tá usando, o meu sentimento é de que aquela pessoa é barata. Vamos lá. Adorei as 3 perguntas. Prometo que vou tentar permear todas elas. Até uma hora. A segunda me chamou muito a atenção porque quando você fala de que é necessário, em determinados momentos, você ter peças coringas, mas com essa estratégia, por exemplo, de cor, de modelagem, para você transmitir a segurança e a confiança que você deseja, sem precisar se desgastar mais, que você, por exemplo, já estava num dia que você não estava totalmente reenergizada. Isso faz muito sentido. Isso é crucial. E realmente não tem como você se vestir igual, tanto quando você está no palco ou quando você está numa reunião. Até porque, dependendo da situação, você ofende quem está ali, ao invés de gerar admiração. E então é muito importante você entender qual mensagem aquela vestimenta vai estar transmitindo naquele momento. E uma coisa que é fundamental se você estava nesse dia cansada, qual é o foco e o que a gente precisa otimizar do nosso dia? O tempo. Já começa aí. Por que que hoje eu idealizei a atitude, no caso há 5 anos? Porque eu não tinha tempo e eu precisava ficar pronta o dia inteiro, para tudo. Independente se fosse do tribunal até a faculdade ou que seja um happy hour, um jantar, eu precisava estar alinhada. Por exemplo, uma terceira peça, que é um blazer, eu sempre deixava no carro, porque ou é um ar-condicionado, ou é chegar num lugar onde você tá com uma roupa sem manga, você se sente mais composta, te dá segurança, uma pashmina, uma jaqueta, que seja. Mas uma terceira peça é fundamental todo mundo ter e apostar nela e entender o nível de destrave que ela faz, né, de cereja do bolo, quando ela é aplicada na vestimenta. Uma outra coisa se você tem peças coringas, a gente chama muito de guarda-roupa cápsula, onde tudo combina com tudo, você gasta 5 minutos para se arrumar, o que normalmente você gastaria 40. E se o nosso ativo mais precioso é o tempo, nós, mulheres inteligentes, devemos nos apossar disso. E quando a gente realmente entende que esse tempo é precioso, a gente começa a ser muito mais inteligente nas nossas compras. E aí vem a pegada da modelagem, que é o que você falou. Quando a peça tá muito colada, ela vai confundir a mensagem. Porque se você tá falando, exemplo, de um momento de descontração, tá tudo bem.
Agora, se você entra no universo corporativo, por exemplo, se você não botar uma terceira peça, muitas vezes você vai ficar incomodada. Porque você não vai estar sendo, assim, como se diz, você vira o foco da atenção, mas não por quem você é de entrega, mas sim do que você parece ser. Então, esse equilíbrio sobre quem sou, quão profissional sou, tem que ter, sim, quando você está no universo corporativo, principalmente. Porque senão a pessoa pode não só ficar com essa imagem, né, de é uma pessoa barata, mas no sentido de, tipo assim, ela tá querendo provar o quê pra quem? Eu vim aqui só pelo serviço. E aí é que tá, é muito interessante porque a nossa vestimenta, ela realmente é o cartão de visita. Exemplo, eu recebo mulheres com os maridos. Posso estar do jeito que eu vou querer sair para jantar com um namorado. Por quê? É um ambiente. É o corporativo. Eu tenho que ter bom senso. Mas, Júlia, então todas as minhas roupas justas eu preciso eliminar? Lógico que não, não é sobre isso, mas entender cada ambiente o que comporta. Porque realmente, se você está numa reunião, você está num contrato grande, onde você precisa ser ouvida, você não vai necessariamente de batom vermelho, senão a pessoa vai ficar focando na sua boca. E aí ela não vai nem pensar no que você está falando. Aí, por exemplo, se você quer transmitir autoridade, muitas vezes as pessoas vêm e prendem o cabelo, porque mostra que você tá literalmente com o coração aberto e pronta para gerar aquele negócio. Por isso que muitas vezes tem muito estereótipo, né? Ah, é blazer, é um cabelo amarrado, é um coquinho, parte no meio o cabelo. Por quê? Porque são as linhas retas do arquétipo da governante que transmite esse poder, essa força. Então, às vezes, para aquele momento, quando você está numa mesa de negociação com um homem, principalmente, é importante você estar assim, porque se você tiver, por exemplo, com uma roupa justa ou um batonzão, ele vai querer você. Ele não vai querer fechar o contrato. E aí é que tá, tem muita gente que perde, deixa o dinheiro na mesa, por exemplo, porque não vai de acordo com o que aquela ocasião pede. E aí é que tá. Se conhecimento é poder, a gente tem que alinhar. E também entender qual é o nosso diferencial. Porque a roupa não nos define, mas ela é um dos pontos principais para você potencializar todas as suas competências. E isso faz Ô, diferença. Ju, nossa, você me falou uma coisa, eu não teria como não falar, tá? Por favor. A gente tá falando muito de roupa colada, que deixa mais barato, que tira o foco, que o batom vermelho, que não sei o quê. Mas o que eu tô querendo, agora que você falou, assim, me veio muito. É muito importante a gente falar que o belo vende, o Sempre, bonito vende. sempre. Né? Então eu preciso focar em estar bonita sim. Sempre A alinhada. gente tem, a gente tem. O belo vende tanto que a gente tem uma modelo brasileira chamada Gisele Bündchen, que é a modelo mais bem paga. Por quê? Porque onde ela aparece, vende. Total. Agora, a Gisele Bündchen, ela sabe trazer o belo de uma forma... Eu não acho que ela estudou pouco, que ela se preparou pouco, né, para estar transferindo aquela mensagem. Mas sempre que eu me pego, assim, no modelo de beleza, eu me pego no modelo de beleza dela. Eu não Uhum. pego no modelo de beleza, por exemplo, da mulher melancia, ou da Sim, esse tipo, que são mulheres bonitas, tá? sim, Mas é um tipo de beleza que para mim não vende. total. Então, assim, a sua roupa ela tem que transmitir para mim, tá? Assim, o que que uma pessoa para mim eu compro dela? Quando ela tá limpa, limpa que eu digo assim, é 100%, a roupa é limpa e ela é limpa de informação. Eu tendo a Coerência. Adoro. Exato. Assim, eu não, tipo, não acho que é muita coisa assim, uma blusa com pedras bordadas, uma jaqueta com partes de couro, muita informação assim, eu falo, cara, é too much, assim. Uma coisa por vez, sabe? Então, uma aparência minimalista, uma aparência limpa, uma cara lavada limpa, assim, né? Assim, tipo, Mas uma pele bem tratada, né? Bom dia, porque tem que ornar. exato, exato. Assim, a pessoa pode ser velha, não tem problema. Eu tô assumindo minhas velhices, assim, super assumindo minha velhice. Eu sou uma Maravilhosa. mulher que vai fazer 40 anos, eu não quero que você me trate como 30 porque eu não tenho essa bagagem.
É sobre isso. Entende? Então, assim, eu tenho uma bagagem de uma mulher experiente, então me trate como uma mulher experiente. É isso que eu quero passar. E aí, mas você só tem 40. Não, eu tenho tudo isso. Você não sabe que meus 40 anos me custaram. É sobre. E no final é sobre respeitar a sua história. Mas eu acho Exato. muito legal que nisso que você traz, Sheila, é o seu estilo é minimalista, é atemporal, é o refinado. Então, esse é o seu. Mas existem vários outros, por isso que não é certo e errado. Por isso que você olha, por exemplo, uma pessoa de pedraria, couro, recortes e tudo, você não gosta pra você, mas é o belo dela. E isso é fantástico, porque quando você se conhece, você se respeita e sabe que aquilo nunca pra você. E aí, para você ficar over. Mas quando você realmente entende, e que bom que todos nós somos muito diferentes, porque ia ser muito chato todo mundo igual, é que a gente Sim. entende que isso faz toda a diferença para a beleza no mundo. E aí, o fantástico também é, não tem certo e errado, e sim o que funciona para você. Porque tudo isso que quando a gente escolhe, né, se vestir, é porque é resultado das nossas experiências. Não, você Então, quem é falou. muito criativa, tipo, explode todas as informações de moda. E Não, tá tudo bem. exato, e é regional. É regional. Muito Sabe o que eu pensei agora? Semana que vem eu tô indo para João Pessoa. Lá boa. a estampa não me incomoda. Aqui Porque em você São tá em Paulo a João estampa me Pessoa. incomoda. Não, vou para João Pessoa. No Nordeste, Gosto. nenhuma estampa me incomoda. Para mim, tudo orna. Agora, eu aqui em São Paulo, a estampa me faz. O que aquela pessoa tá estampada? Eu tenho, Isso é né? fantástico. Não, é muito bom. E porque realmente é sobre esse aspecto social, cultural, mais do que realmente funciona para aquela pessoa. E é muito interessante porque, como é uma forma de comunicação não verbal, você automaticamente vai olhar para aquela pessoa vestida e vai falar: Uau, ela é mais criativa, uau, ela é mais séria. Então, a forma como você chega até para negociar é diferente. Porque você vai ver se a pessoa está vestida de forma acessível ou se ela quer distanciamento. Então, isso também é estratégia. E eu achei muito interessante porque já várias perguntas aconteceram aqui, ó. Uma foi a Gabriela Aragão, falou assim: tem dificuldade de encontrar blazer clássico e de qualidade. Eu adoro isso porque isso entra, conversamos, principalmente no sentido de armário cápsula. Não é sobre ter quantidade, sim entregar a qualidade. É melhor você, ao invés de comprar 3 blazers, comprar um só. E outra, não é porque um modelo não ficou bonito em você que nenhum vai ficar. Exemplo, na Atitu, a gente tem vários tipos de blazer. Blazer curto, blazer longo, blazer que valoriza a cintura. Então, é muito mais sobre olhar o que dá match com o que você quer, com o que você se sente bem, pra gente não se sentir fantasiada. Depois, Gabriela, eu vou falar com você. E aí, Tá. agora, nesse mood também, Mica, eu acho que ela falou quais cores de batom são as mais adequadas para transmitir confiança e autoridade em contextos de liderança ou vendas. Vamos lá, se você está num ambiente que é predominantemente masculino, o ideal é um gloss, um nude, um rosado claro, para você não dar foco na boca, não trazer a sensualidade. Se você está num ambiente onde é majoritariamente feminino, se você coloca o batom vermelho, todas elas vão vibrar com você e vão te ver como autoridade. Olha que Então você vê. interessante. A pertinência. E é sobre isso, sobre entender, porque no final, além da pertinência, tem a questão de como você se sente à vontade para trazer os seus dons e os seus talentos. Então, o ambiente vai modificando, tá? E eu achei de confiança e autoridade em contexto de liderança ou vendas. Então, tudo vai depender ao time que você está liderando e ao cliente que você está querendo vender. Exemplo, uma estratégia maravilhosa é: eu olho a minha agenda e eu vejo quais são as minhas pacientes de hoje. Quando você é médica, e eu, por exemplo, aqui, eu vejo quais são as minhas clientes de hoje. Então, se eu tenho mais criativas, eu posso explodir na cor hoje. Mas se eu tenho juíza hoje, eu tenho C-level, eu tenho empresária, eu vou vir numa coisa mais neutra, que é o universo corporativo delas. Então, você tem que usar também na vestimenta essa estratégia
nas cores, tá bom, Mica? E aí, depois aqui, a gente vendo aqui que todo mundo tá online. E o que eu queria falar muito, Sheila, é autoconhecimento é poder. Esse é o maior insight. Se você se conhece, você consegue se posicionar. Se você sabe para quem você vende, você entendeu tudo. Você não precisa necessariamente ter os mesmos comportamentos de venda, do estilo de vida da pessoa. Não é, por exemplo, que minhas clientes que são herdeiras, que viajam de jato, que toda vez eu vou viajar de jato. Porque não é a minha estratégia naquele momento, eu não vou fazer aquele investimento naquele momento, são outras prioridades, são outras ideias e tá tudo bem. O que muitas vezes pode acontecer é, eu já caí numa armadilha dessa, que ela é muito perigosa, principalmente na moda. Você tem que ter para pertencer. Cara, isso é um negócio que te leva pro buraco se você não tiver essa sensibilidade. Exemplo, sapato e bolsa de grife. É um exemplo rápido. Determinados ambientes eles vão pedir, porque é quase que fosse um código. Ou você alia isso a um merecimento e você vai galgando até fazer essa aquisição, esse investimento, ou literalmente você entende que é aquilo. Mas não é sobre, por exemplo, um blazer de Burberry, um de Armani. Exemplo, você tem outras marcas que são fantásticas, que fazem alfaiataria italiana e entregam. É sobre isso, sabe? Não é sobre a grife. E sim entender que você pode estar no ambiente extremamente alinhada e pode sim pagar um valor muito bom por uma coisa incrível que é de alto padrão, mas entender que você não está amarrada àquilo. Que quando a gente entra nesse universo, né, de alto padrão e de luxo, ele é exclusividade. Existe a inacessibilidade, porque senão não tem graça nenhuma. O que vai te fazer comprar uma bolsa de 50 mil, de 100 mil, ou mais do que isso. E você não é o que você tem. E aí também é outra parada. A gente Porque tem quando a uma. pessoa vai entrando, tem gente que vai ficando alienada. Então, Sim. assim, vamos se respeitar, vamos respirar, entender o nosso momento, entender também quem eu quero comunicar. Porque grande parte das minhas clientes, elas têm a bolsinha delas, elas entram aqui, mas vem simplinha, tá? Chega aqui, compra 50 pau no Pix, sorrindo. E tá tudo bem. Porque é a galera do Quiet Luxury, sabe? Não é. É um movimento que eu gosto. Isso, e aí é muito interessante também, utilidade pública existe o dinheiro antigo e o dinheiro novo. Existe, então, o old money e o new rich. Não tem, são duas origens diferentes. Tem gente que nasceu com a prosperidade ali no ambiente, então ele normaliza aquele comportamento. E tá maravilhoso, porque é a ideia deles, é o universo deles. E tem quem veio do zero e subiu, teve ascensão social, isso é incrível também. Mas são comportamentos de compra diferentes. Tem gente, por exemplo, que tá dentro, que nasceu em berço de ouro, mas mesmo assim gosta de comprar com força e tá tudo bem. Sabe? Da mesma forma que tem gente que fez dinheiro novo, mas que tem comportamento de pessoas que já têm. Então, nada te define, sabe? Não é sobre bolha, não é necessariamente sobre investimento, é sobre quem é você, qual é o seu lugar no mundo, o que, que você entende que a sua missão faz sentido aqui, para que, que você foi chamado e entender, porque no final é sempre sobre servir. Sim. E Eu se acho você legal que não. a sua pegada é bem de reforçar a identidade e não Muito. reforçar a autoridade. A autoridade é uma consequência de você estar alinhado com a sua própria identidade, saber quem você é, saber que você está com a roupa hoje que tá boa, você continua sendo você. Se você tá. Porque também não é sempre assim, nossa, eu não tenho aquela roupa para aquela ocasião, eu não vou. Não. Né? Então, eu acho muito legal assim o seu trabalho, porque ele vai muito além da imagem, mas ele vai assim, a imagem vai refletir o que eu alcancei da sua identidade. E isso eu acho muito bonito. Pessoal, o papo tá muito bom, mas eu queria, Ju, que você falasse para as pessoas
qual que é o teu propósito, por que que você gosta tanto do seu trabalho e deixasse os seus contatos, o contato da Titu, falasse para quem quer fazer uma roupa de alfaiataria de alta qualidade, quem que pode contatar, se falar com você direto, onde você fica, se você vai até a pessoa, se a pessoa vai até você, como funciona? Maravilha, vamos lá. Hoje a gente tem o casual, a gente tem um atendimento que é incrível. Ele é pelo WhatsApp. Se você quiser, nosso time de estrelas liga por vídeo, tira as medidas, faz essa venda, né? Essa compra, essa experiência guiada, ou também pelo site, é super tranquilo. Agora, o que eu acho fantástico é a opção do sob medida. Porque eu tenho, por exemplo, uma cliente que eu vou entregar sexta-feira, um sob medida que vai para Minas. Inclusive, conheci no Moriá, tá? E ela já tá fazendo a roupa dela do Natal. Sob medida. Ela tirou as medidas dela e ela me passou, a gente fez, alinhou o croquis, fez tudo e vai entregar. Em uma semana eu faço essa entrega. Outra coisa que é muito legal é, exemplo, quando é alfaiataria, eu faço o forro inspirado em estampas que você gosta, em coisas que fazem sentido, na sua logo, na sua identidade visual. Então a gente desenvolve do zero e também tem essa jornada com a gente. O que eu acho fantástico é quando você fala sobre missão, eu entendo muito que é sobre servir. Então eu entendo que a roupa ela é um souvenir, é uma lembrança do tempo de qualidade precioso que ela teve na marca. Porque eu não quero vender uma vez só. Mas eu não quero só vender. Eu quero relacionamento. Eu quero acompanhar. Tem cliente que vem aqui comigo e ela tá comprando quando ela tá fazendo estágio na faculdade. Aí depois ela forma, aí depois ela casa, aí eu faço a roupa do casamento, aí eu faço a roupa da formatura no sob medida. E quando ela tá trabalhando, ela vem e compra roupa pro trabalho. É isso, eu quero segurar na mão e falar: olha, eu vou te acompanhar em todas as fases da sua vida. E é sobre isso, porque existe esse elo de reciprocidade, de admiração, de fidelidade, que eu falo que o meu primeiro desafio é apenas, primeiro e único desafio é apenas você conhecer a marca. Depois que você conhece a marca, prova, você entende que você só vai querer aquilo. E assim, não é porque é o meu trabalho, mas é porque é o nível de excelência que a gente entrega. E no mundo de alto padrão, qualidade é obrigação. Então, eu gosto de me diferenciar pelo encantamento na jornada do cliente. Porque uma pessoa satisfeita e encantada, ela vai trazer mais cinco. Mas ela vai ser uma pessoa que ela teve uma experiência tão maravilhosa que quando ela pensar em comprar de novo, ela vai lembrar da experiência dela com a gente na Atitude. Então, é muito além do servir, é buscar esse relacionamento, é entender as dores e as delícias da vida daquela cliente. Por isso que a gente tem um espaço conceito, que hoje é no edifício Palácio do Café, e é então um edifício comercial, é uma sala fechada, para ser um atendimento exclusivo, intimista, não é em shopping nem em rua, porque não é a nossa estratégia. Tem clientes que vêm aqui que depois o motorista só passa, entendeu? E é uma galera que gosta de Esse comprar edifício bem. café fica onde? Fica no Espírito Santo, em Vitória, na Ah, Enseada tá, do porque a gente está em Suá. São Paulo, então a gente tá assim, ó, gente, a gente está no Maravilhosa. Espírito Santo, Somos de mas dá para Vitória, comprar online pessoal. também. Sim, dá para fazer toda a experiência no online sem atrapalhar qualquer coisa na entrega. E é muito interessante porque as pessoas então se sentem seguras, se sentem confiantes e elas também conseguem entender por que que elas estão fazendo aquele investimento nelas. Não é sobre gasto, é sobre investimento. E isso não é estratégia de venda, é porque eu sei do poder transformador da roupa alinhada na mulher. E aí é que tá. Porque quando a gente entende isso, e quando eu tenho esse primeiro momento de conversa com a cliente, e eu ouço quem é ela, como ela chegou até aqui, eu consigo direcionar melhor. E ela se vê, tem cliente que chora. E é sobre isso, porque às vezes o nível de merecimento está no chão. A gente faz um trabalho psicológico para depois a roupa acontecer. Então é sobre um resgate no final das contas, porque vamos ser honestos, hoje ninguém tá bem, não. Então, assim, cabe a nós, por meio do nosso trabalho, entregar o bem e fazer com que ela se reenxergue. Independente da área, cada um tá com um desafio. E ter esse coração aberto, essa receptividade para acolher e guiar a cliente é infinitamente melhor. E aí a pessoa não vê preço, ela vê o valor.
e ela só quer aquilo. Então, eu acho que isso é o fantástico de tudo, Sheila, porque independente da vestimenta, essa coerência, essa jornada, ela tem que ser leve. Exemplo, a cliente está no provador, se não ficou legal, eu sou a primeira pessoa, meu time também. Vamos colocar uma outra sugestão? Porque eu acho que isso daqui vai ficar incrível. A gente nem dá tempo. Se o olho da cliente não brilhou, tchau, próximo. Porque se ela amou, ela usa muito. E no final é sobre amar o que você está Perfeito. usando e quem você é. Então, por isso que é um processo. E quando a gente entra no seu Instagram, a gente tem o Linktree, tem alguma coisa para acessar no Tem, WhatsApp? tem tudo. Tem o WhatsApp, tem o Instagram. A gente também tem um podcast incrível que se chama Tempo de Atitude. E nós fizemos a primeira edição com as nossas 10 clientes que trouxeram pílulas de conhecimento poderosas. Então, enquanto vocês estiverem no carro, no banho, cozinhando, vale a pena ouvir. São mulheres reais, de histórias reais e compartilham insights que Perfeito. mudaram a vida delas. Então, acho que no final é sempre sobre isso, né? Sobre transbordar na vida das outras pessoas. Ótimo, excelente. E pessoal, então, para quem quiser conhecer a Titu, para quem quiser conhecer a Júlia, pode ir no Instagram da Júlia. Lá tem o Instagram da Titu, que é a empresa dela, que faz esse trabalho maravilhoso com mulheres. E eu super recomendo, manda um WhatsApp para eles no Linktree que tiver lá no link, porque aqui também no finalzinho, né? E bora viver essa experiência. Júlia, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar com a gente seu propósito tão lindo. E para quem quiser, pode chamar a Júlia para mais contatos, tá bom, pessoal? Essa live vai ficar salva no meu Instagram, vai ficar salva no Instagram da Júlia, para quem quiser assistir em outro momento ter acesso, tá bom? Muito É isso. obrigada, pessoal. Um beijão. Um Até beijo, a pessoal. próxima. Obrigada por tudo. Um beijo. Tchau, tchau.